nossa rápida produção aqui com Paulo do Vale e com Guilherme Agrela. A gente vai falar do Palmeiras daqui a pouco. Temos o contato e estamos aqui plugado na linha com o delegado Rodrigo Corrêa Batista, que é do DRAD, que é a Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva, e está aqui conosco para esclarecer um pouquinho do caso e passar um pouquinho dos próximos passos, né? De antemão, Rodrigo Corrêa, delegado do DRAD, muito obrigado por topar o nosso convite, falar conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Imagino que agora, a partir desse momento, seja o caso de talvez recolher o depoimento do Bobadilha. Boa tarde ao doutor. Boa tarde, é um prazer participar do programa com os senhores. Agora a gente precisa ouvir o Bobadilha sobre os fatos. São fatos graves, crime inafiançável, imprescritível, com pena de 2 a 5 anos de reclusão. Ontem foram ouvidos, além da vítima, as testemunhas, 2 jogadores argentinos, o árbitro da partida e os policiais militares. Agora a gente precisa ouvir, considerar a versão do investigado e confrontar com os demais elementos que constam no inquérito. Doutor, Paulo do Vale aqui. Minha questão é a respeito ontem do momento que aconteceu ainda nos vestiários. Me parece que depois do jogador ter feito a acusação ali, o boletim de ocorrência, o Bobadilha foi procurado ali por agentes e não foi encontrado. Vocês também investigam essa situação no sentido de que o São Paulo poderia ter feito de uma forma diferente por se tratar de um suposto crime que aconteceu dentro do Morumbi, por ser um jogador do São Paulo? Como é que fica a situação do clube por ter talvez ali facilitado uma saída de um jogador que seria procurado? Então, a gente não pode fazer, nesse momento da investigação, uma relação inclusive de contornos criminais, né, por parte do corpo diretivo de São Paulo. Precisamos ter um pouco de cautela para entender melhor como isso aconteceu, mas assim, havendo qualquer participação de terceiros, né, nessa ação, essas pessoas podem ser responsabilizadas. A princípio, o que a gente sabe é que entre o término da partida, os jogadores argentinos irem para o vestiário, comissão diretiva do Talheres, tomar a atitude de comunicar o fato, chamar a PM, esse delay aí foi justamente o tempo em que ele conseguiu deixar o local, né? Policiais militares foram até o vestiário, não o encontraram lá. A gente procurou por informações também junto à diretoria do clube e foi narrado que ele já realmente havia deixado o local. Agora, enfim, ficou nessa questão, essa incógnita, né? Qual o motivo que levou ele a deixar o local tão rapidamente, como que ele fez isso, estava sozinho, estava acompanhado, né? Então tudo isso a gente também vai esclarecer na investigação. Doutor, boa tarde, Luiz Fabiani por aqui. Você já esclareceu que, de fato, é uma investigação que está no começo, vocês ouviram algumas pessoas a respeito do caso. O que eu queria entender ainda a respeito dessa saída apressada do Bobadilha do estádio do Morumbi, não seguindo os ritos normais para esse tipo de pós-jogo, costumam demorar um pouco mais para deixar as dependências do estádio. Você entende, nesse estágio da investigação, que haveria a possibilidade ainda ontem de uma prisão em flagrante do jogador do São Paulo? Então, os elementos que constam hoje do inquérito, eles são uníssonos, né? Eles apontam no único sentido de imputar essa conduta à Bobadilha, porque isso é a versão da vítima, que é corroborada pela versão de 2 testemunhas, que são jogadores do time argentino e teriam presenciado essa injúria racial. A depender do que ele falar em sua defesa, isso poderia mudar o panorama ali, né? Mas assim, o que a gente tem hoje são esses elementos aí corroborados pelas testemunhas, né, que confirmam a versão da vítima. E essa poderia sim ser uma medida adotada no momento, uma eventual prisão em flagrante, né? Diante dos elementos que estavam patentes, referente ao que a gente tem. Agora, por isso que é importante a gente ouvir o investigado e ver o que ele tem a dizer, né? Se ele vai trazer algum fato novo, enfim, algum elemento que confronte, né? E que fragilize o que foi colhido em termos de prova até agora no inquérito policial.
Ô, doutor, hoje me parece que a Polícia Civil procurou o Bobadilla no centro de treinamento do São Paulo, foi um dia de folga para todo mundo. Existe um prazo para que o Bobadilla se apresente para prestar o depoimento e depois disso, caso ele não apareça. Ele fez hoje um vídeo assumindo que de fato ocorreu ali uma situação com o jogador do Tadieres. Isso pode ajudar a situação do Bobadilla ou atrapalhar a situação dele, doutor? Então, o que a gente realizou ontem, né, pós-jogo, diante da não localização do Bobadilla, foi dito lá informalmente que ele se apresentaria hoje na Drade. Não houve nenhum encaminhamento oficial, seja através do investigado, seja através de um advogado constituído, seja através do próprio clube. Oficialmente nada foi encaminhado à delegacia nesse sentido na data de hoje. Então, de antemão, eles pediram uma ordem de serviço, a equipe de investigação esteve no São Paulo e deixou uma intimação para que ele compareça na próxima sexta-feira aqui pessoalmente na delegacia para prestar declarações sobre o crime que é imputado contra ele. Muito bem, a gente recebeu aqui na Rádio Bandeirantes o delegado Rodrigo Corrêa Batista da DRAD, da Delegacia, né, de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva. Fica o espaço para o senhor, viu, doutor? Momento que quiser também avançar e prestar esclarecimento, claro que o convite também está aberto, dessa situação envolvendo o jogador do São Paulo. Sinto lhe dizer, nosso tempo é curto mesmo, mas muito obrigado de prontemão por ter atendido, né, e de também estar à disposição da Rádio Bandeirantes. Boa investigação para o senhor aí, bom trabalho e bom resto de semana. Obrigado, parabéns pelo trabalho, ótima tarde a todos.